Olá, boa tarde. Eu sou o professor José Afonso, sou professor de biologia, tenho mestrado em ecologia e hoje, na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre a questão da teoria evolutiva, trazendo um pouco para a questão da origem da vida. E aí, tratar em origem da vida dentro da biologia nos remete a uma questão, a várias teorias, por exemplo, a teoria da abiogênese, que tudo surgiu de seres inanimados, seres não vivos, por exemplo. Outra teoria é a questão da evolução química, em que a vida surgiu através da junção de substâncias, como, por exemplo, os lipídios, os carboidratos, as proteínas. Outra teoria também é a questão da seleção natural de Darwin, que é em que alguns seres mais adaptados, eles tendem a resistir no meio. Então, são essas três teorias principais que regem a questão da origem da vida. E aí a gente adentrando no conteúdo em si, a gente se faz uma pergunta, né? O que é vida? Trazendo principalmente a questão das definições e características. Então, a vida se define como a questão do metabolismo, a questão da reprodução e a questão da adaptação, principalmente. Então, é uma definição complexa, especialmente em sistemas primordiais, e aí a gente traz alguns elementos, como, por exemplo, carbonos e água, que são vitais. E aí, outro ponto também que a gente se pergunta nos dias atuais é o que se vírus são vivos ou não, né? E aí, quando a gente traz para o metabolismo, a gente está trazendo um pouco da questão dos processos químicos para a energia, que nossa vida ela é repleta de processos, e esses processos envolvem elementos químicos. Na questão da reprodução, é a capacidade de gerar descendentes. A nossa vida, continuadamente, ela está atrelada à questão da reprodução, a questão de gerar descendentes. Outro ponto também é a questão da adaptação da vida. Necessário que nós, seres humanos, a vida de todos os seres vivos, necessário que eles encontrem ambientes para que possam se adaptar. E aí, a gente trazendo um pouco para a questão da biogênese, foi uma teoria em que alguns pressupostos, como por exemplo Francesco Redi e Louis Pasteur, eles chegaram a refutar essa questão de que a existência de vida na Terra não veio através da matéria não viva. E aí eles fizeram dois experimentos, que foi o experimento de Redi e o experimento de Pasteur, que o experimento de Redi ele envolve moscas, que ele veio a entender que as moscas não surgem da carne, mas sim de outros organismos. E o de Pasteur é que os balões eles não impedem a contaminação, mesmo um determinado elemento, por exemplo, um pedaço de carne ou um pedaço de outro elemento qualquer, estando dentro de um balão, aquele elemento ele não vai ser evitado a contaminação. Então, para isso, eles refutaram essas duas teorias. E aí a evolução química é outra teoria também que a gente começa a trazer também. Questão das moléculas, como eu falei no início, as moléculas que acabaram se juntando, né? Acreditava-se nessa teoria que as moléculas, como por exemplo os carboidratos, os lipídios, as proteínas, aconteceu um conglomerado dessas substâncias, dessas substâncias orgânicas e inorgânicas, e aí acabou que aconteceu a vida na Terra. Mas aí existe também alguns pressupostos dessa teoria, que é a questão de Miller-Urey, que ele também fez a questão da simulação da Terra primitiva, que foi outra teoria também. Teve também a questão dos meteoritos, que alguns acreditavam que algumas substâncias estavam vindo desses meteoritos, caiu na Terra e aí surgiu a vida. Outro ponto também é a questão das argilas presentes na Terra, que aí ocorria essa polimerização, e aí os monômeros, as substâncias começavam a se moldar. E aí outro ponto também é a questão do mundo do RNA, a questão de um ancestral comum. Então, o RNA é primordial, armazena informações e catalisa reações, e aí essas riboenzimas presentes nesse RNA, eles catalisam essas reações. Tendo em mente que nós temos
dois elementos que armazenam o material genético, que é o DNA e o RNA, sendo que o DNA ele é mais estável e ele pode armazenar mais informações. Só que essa hipótese do DNA, do RNA, aliás, ela acaba que ela é deixada de lado devido a muitos estudiosos também. E aí acabou-se que o DNA foi entendido que ele é mais estável nessa perpetuação da questão da vida na Terra. E aí também existe também a questão da formação das primeiras moléculas, que são primeiramente as protomoléculas, que são existiu uma proteção entre essas moléculas, e essas moléculas, elas, como eu falei anteriormente, eram ela que deu início ao surgimento da vida. E aí essas moléculas também elas tinham a capacidade de regular o fluxo, o ambiente, por exemplo. E aí, né, durante essa regulação, ocorria a formação das membranas, ou começava o surgimento da vida, do corpo em si na Terra. E aí, outro ponto também é a questão do LUCA, que é uma sigla em inglês que significa um ancestral comum para toda a vida. Então, existiu também essa teoria que é Luca, que é do inglês Last Universal Common Ancestor, que é o último ancestral comum universal. Isso é o que significa essa sigla no português. Era um ser eucarionte unicelular, aliás, procarionte unicelular, vivia em ambientes hidrotermais e aí ele tinha capacidade de fazer fotossíntese, de fazer a endossimbiose, como a gente bem sabe, é uma relação simbiótica, em que dois organismos, um vive dentro do outro, sendo que essa simbiose ela é benéfica. Então, existiu também essa teoria da questão do lucro, questão da diversidade, da vida. E aí, para finalizar, fica algumas questões, algumas perspectivas futuras. Será que a biogênese realmente existiu? Será que a evolução química realmente existiu? Será que o RNA, as protomoléculas, Luca, será que realmente existiu? Então, como perspectivas futuras, cabe nós mesmos a questão de ir atrás desse material, se realmente existiu, como existiu, porque com certeza existe material que data isso aqui, que data todos esses acontecimentos. Mesmo que alguns tenham sido refutados, mas existiu em algum certo momento da nossa vida. Então é interessante, eu deixo aqui como finalização da minha aula, a questão de os alunos pesquisarem sobre esses questionamentos, porque ficam muito questionamento com relação a essas perguntas. São muitas perguntas aleatórias que acontecem na nossa mente que é necessário que a gente busque, que é necessário que a gente vá atrás dessas respostas. Então, muito obrigado